sobre a primária e a secundária. Então, a resposta primária, ela é mais lenta do que a secundária e ela é menos potente. Quando eu digo menos potente, ela produz menos anticorpos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente entra em contato com um antígeno, os nossos linfócitos B serão ativados, nós vamos produzir anticorpos. Produz, até que chega no limite, tá? Que a gente chama de platô. Nesse limite, a produção de anticorpos não aumenta mais, ela estabiliza e, com o passar do tempo, essa produção vai o quê? Diminuindo, tá? Conforme uma infecção, por exemplo, vai terminando, vai finalizando. Se a gente entra em contato novamente com esse antígeno, nós já temos o quê? Memória imunológica. Então, a resposta secundária, ela será mais rápida. O que eu quero dizer com mais rápida? Aquele limite de anticorpos que tu vais produzir, esse limite é atingido de uma forma mais rápida, tá? E esse limite, que é o platô, que eu falei ainda há pouco, ele também será o quê? Maior do que a resposta primária. Então, a quantidade de anticorpos que nós produzimos na resposta secundária, ela é maior do que na primária. A explicação para isso qual é? Porque na secundária nós já temos o quê? Linfócitos B de memória. Então, rapidamente eles são ativados novamente e produzem esses anticorpos mais rápido e maior quantidade também, tá? Então, para fixar, primária mais lenta e menos potente, a secundária mais rápida e mais potente. Escutaram? Sim. Beleza. Sim, professor. Outra coisa, outro questionamento. Se eu for comparar a primária com a secundária, o que vocês acham em relação à quantidade de antígeno? A primária, a quantidade de antígeno é maior ou menor do que a secundária para ativar a resposta? Deu para entender a pergunta? É maior. É maior. Onde? Na primária ou na secundária? A quantidade de antígeno É, é maior na primária. exatamente. Porque tu nunca entrou em contato com esse antígeno, né? Tu não tem memória alguma. Então, por exemplo, se eu for fazer uma comparação, que pode acontecer, os estudos já estão caminhando para isso, no caso do corona, né? Então, a gente nunca entrou em contato com o corona. Imagina-se que uma resposta talvez secundária ao corona, tu vais precisar de uma carga viral de antígeno menor para ativar a resposta. Então, via de regra é assim. Na primária, a quantidade de antígeno para ativar a resposta é maior do que na secundária. Novamente, por que que na secundária a quantidade de antígeno é menor? Tem a ver com a memória imunológica, né? Tudo tem a ver com essa memória imunológica. Já entrou em contato, já formou linfócito B de memória, então essa resposta vai ser mais rápida, maior, né? E a quantidade de antígeno para ativar essa resposta também vai ser o quê? Menor. Ficou claro essas três características aí? Ficou claro? Alô? Tô? Alô? Ah, estou ouvindo agora. Ficou claro essas três características? Ficou. Ok. Tá? A outra questão desse primeiro conteúdo tem a ver com as células, tanto da inata quanto da adaptativa. Então, lembra que essa aula foi sobre os aspectos gerais, né? Então, nessa aula eu falei, já abordei com vocês, algumas funções
dessas células, tanto da inata quanto da adaptativa. Então, quando a gente pensa de inata, por exemplo, a gente pensa em macrófago, né? A gente pensa, então, que o macrófago, a gente sabe que é uma célula que o quê? Fagocita, né? O macrófago é apresentadora de antígeno? Sim. Sim, né? Então, também é outra função do macrófago. Outra célula da inata importante são as células dendríticas, né? Qual a função de uma dendrítica? Ela faz fagocitose, mas ela tem, a função principal é apresentar o antígeno. Exatamente, vocês estão bem afiados, é isso aí. A dendrítica também faz fagocitose, só que a dendrítica, quando eu lembro, célula dendrítica, é aquela célula profissional na apresentação do antígeno, tá? Então, ela vive para isso, para fagocitar, processar esse antígeno em moléculas menores, que são os peptídeos, tá? E apresenta esses peptídeos para quem? Para os nossos linfócitos, tá? Outra célula também que é da inata, então ela é hora da inata, ela também já é da adaptativa, ela faz uma ponte inata adaptativa, é a natural killer, né? As NKs. Qual a função de uma NK? Matar, né? Destruir, Destruir. finalizar, matar, né? Então, a NK identifica, por exemplo, uma célula infectada por um vírus, destrói com essa célula. A NK identifica uma célula cancerosa e uma célula maligna e destrói com essa célula maligna, né? Então, a NK é destruição, certo? Aí, quando eu vou para adaptativa, quais são as células da adaptativa? Somente os linfócitos, né? B e T. Somente linfócito, né? Lembra que eu enfatizo muito isso com vocês. Vocês têm que sair desse semestre sabendo disso. É o básico aí. Quando eu penso de adaptativo, eu estou pensando de linfócitos, tá? Aí vocês têm que lembrar que temos as subdivisões. Linfócitos T, linfócitos B. T é o que a gente chama de imunidade celular. Quando eu falo de linfócito B, é imunidade o quê? Humoral. Produção de anticorpos. Mas lembra que nós temos outros subtipos. Quando eu falo de linfócito T, eu tenho subdivisões, né? Linfócito T, CD4, linfócito T, CD8. O CD4, por exemplo, ele recebe outro nome. Qual é? Helper. Ou auxiliar. Tá? Então, o linfócito TCD4 ele é o helper auxiliar. O próprio nome já está dizendo, ele vai auxiliar no quê? Ele auxilia, por exemplo, na ativação de linfócitos B. Tá? O linfócito T, ele é responsável por ativar linfócito B. Então, ele manda estímulos para o linfócito B ativar. Se ativa linfócito B, vai ocorrer diferenciação em plasmócito e esses linfócitos B vão produzir o quê? Anticorpos. Então, por exemplo, isso é muito típico. O corona, por exemplo, saiu até um artigo que eles abordaram a resposta imune contra a infecção do corona, contra o corona. Então, eles visualizaram o quê? Que no corona, eles observaram tanto uma resposta celular quanto humoral. Tá? Na celular, eles observaram que tem tanto a presença de linfócito T CD4 quanto CD8. E eles viram que o CD4 ele estimula o linfócito B a produzir anticorpos. Então, o CD4, a função dela é essa, auxiliar, por exemplo, na ativação de linfócitos B para que eles possam produzir anticorpos. Tá?
Agora, quando eu falo de CD8, o que é o CD8? É o citotóxico, né? Então, o linfócito T CD8, ou citotóxico, a função dele já está dizendo. É o quê? É similar à função da NK. O linfócito T citotóxico, ele identifica uma célula infectada, por exemplo, por um vírus, e destrói essa célula, tá? No corona, assim como outros vírus, isso já foi identificado. O linfócito T identifica a célula que está infectada, por exemplo, pelo corona, o T citotóxico, tá? O CD8. Ele identifica essa célula e destrói com essa célula. Então, o CD8, ele age na contenção dessa infecção. Como? Destruindo células infectadas. Se tu destrói a célula infectada, tu vai conter a disseminação do vírus. Sacaram? Deu para entender, pessoal? Escutaram? Alô, pessoal? Escutaram, pessoal? Amiga. Alô, Amiga, pessoal? eu não tô em casa. Oi, pessoal. Meu Oi, professor. Deus, amiga. Escutaram? Sim. Agora estamos lhe escutando. Vocês escutaram a De diferença? fato, estava falando Escutaram da a diferença? adaptativa, que as células são os linfócitos B e T. Alô, Bela, professor? agora não. Vocês escutaram quando eu falei de CD4, CD8? Achei que caiu de... Jeca, pega um pouco de coca aí pra mim. Vocês escutaram quando eu falei de CD4, CD8? Pessoal? Pessoal? Alô?